Fala galera, bom dia. Segunda-feira, né? Primeiro dia de operações da semana. A gente aceitou aqui já uma comprinha, tá? Tá rolando aqui. Eu acredito que foi um pouco tarde, né? Porque eu cheguei da academia já um pouquinho tarde também. Então, depois dessas barras aqui seria a compra certa, né? Tecnicamente a barra 3. Porém, eu aceitei essa compra na barra 8 aqui dos 5 minutos, beleza? E agora ele está desenvolvendo um pouco. O nosso alvo aqui seria essa região aqui. E essa outra marcação aqui em cima, galera, é o fechamento de um gap que a gente tem aqui, ó, desse dia aqui, beleza? Então, assim, é uma possibilidade boa dele ir lá fechar esse gap hoje. E a gente está acreditando nisso daí. Nosso alvo aqui está com 105 aqui nessa região aqui, que tem essa região desse topo aqui, esse fechamento, e aqui é um terceiro alvo do pivô anterior, beleza? Então, é isso, galera. Vamos torcer para que ele vá lá bater nosso alvo. E a gente consiga pegar aí já essa graninha e fechar o nosso dia hoje, né? Se bater aqui esse nosso alvo aqui, a gente já bate aí os 500 pontos e aí a gente já fecha o nosso dia hoje. Beleza, galera? E é isso. Vamos ver se vai bater lá. Batendo aqui, eu já volto aqui para atualizar vocês, beleza? Fala pessoal, voltando aqui para atualizar vocês, galera. Seguinte, o mercado chegou a pagar aqui quase R$ 70. Nosso alvo era esse aqui, chegou bem próximo, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, eu tava defendendo aqui nessa região aqui, tá? Por quê? Porque tinha aqui uma outra possibilidade de uma wedgezinha aqui, pode ser uma wedge top, né? E aí, pessoal, o mercado basicamente falhou o rompimento dessa wedge, veio aqui embaixo. E aí acabei saindo aqui, o nosso resultado até agora tá menos R$ 2, beleza? Menos 2 aqui, ó. E aí, o que que acontece? Agora aqui nessa região aqui, é uma região de inflexão, ou seja, ele pode falhar aqui, deixar aqui um fundo duplo aqui e dar continuidade. Ou ele pode renovar essa inflexão, fazer uma nova correção e vir buscar o fechamento desse gap aqui de baixo, tá? Então, assim, nesse momento a gente não faz nada, apenas analisa aí como é que vai ser, tá? Por enquanto é isso. A gente ainda tem a possibilidade hoje de fazer mais duas operações pelo nosso operacional, né? E vamos ver como é que vai ser aí o nosso resultado de hoje, beleza? Fala pessoal, voltando aqui. Pessoal, a gente está na nossa última operação, beleza? Mais uma vez a gente está tentando a compra. E aí, assim, é a terceira operação que eu estou tentando, a terceira compra. Então, assim, o nosso dia hoje, ele ainda se encontra numa tendência de alta. Então, nesse fundo aqui a gente esperou uma possibilidade, um gatilho, eu entrei pelos 2 minutos. E aí pegamos essa compra, né? Aqui nesse topo aqui é região de fazer parcial. E aqui em cima é aquele nosso alvo inicial, que seria o nosso primeiro alvo do dia, beleza? E aí, assim, a gente está analisando aqui para ver como é que vai ser, tá? E essa aí é a nossa última operação. Se caso ele voltar aqui nesse fundo novamente e me tirar aqui, ó, a gente para por hoje, aceita nosso stop, ficaria ali uma média de um stop de R$ 60, tá? Levando em consideração esse aqui mais o stop anterior. Mas é isso, galera. Bora ver como é que vai desenvolver aí. Eu acredito ainda que ele pode ir lá. Aqui um rompimento de alta tendência, bandeira, uma bandeira de alta, né? O canal de baixa forma de bandeira de alta pode ter uma continuidade, beleza? Mas caso ele não consiga ir lá é porque o nosso viés hoje não tá tão legal. Então, assim, é, vamos aguardar aí para ver e esperar, né? Só esperar mesmo agora se vai lá ou não, beleza? Ainda continuou falando que, levando em consideração outros tempos gráficos, nossa tendência ainda é de alta, então assim, para mim a possibilidade melhor ainda seria a compra mesmo, beleza? Aqui nessa região vocês podem ver que ele travou bastante nessas regiões, mas também não tem tanta força compradora, é a única coisa que está me preocupando um pouco mais em relação à nossa compra aqui, né? Mas vamos esperar, torcer para que ele vá lá em cima e pague nosso alvo e a gente consiga fechar o dia positivo. Caso ele volte, tire a gente aqui, a gente aceita o nosso stop e finalizamos o dia, beleza? Aí volta amanhã para uma nova jornada, beleza, galera? É isso. Se a gente for pensar no nosso estudo para o dia de hoje, basicamente o que a gente tem aqui é aquela possibilidade daquela wedge macro, né? E aí a gente teve aqui um rompimento de alta.
Depois esse canalzinho aqui de baixo é em forma de bandeira, o que é uma possibilidade bem melhor de o mercado ir para essa nossa compra, né? Então, assim, galera, a gente sempre busca trabalhar ao lado da tendência, tá? Quer dizer que ele vai todas as vezes? Não quer dizer isso, mas é uma possibilidade boa. Pessoal, voltando aqui para atualizar vocês, galera. Seguinte, nós tentamos novamente essa compra aqui nessa região, tá? Essa compra aqui, ela deu um lucro até razoável pra gente. Ela veio até aqui, ó. Aqui chegou bem próximo do nosso alvo, ó. Só que como não tinha batido no nosso alvo, a gente não saiu. E aí ele voltou bem forte, né? Voltou bem forte, tirou a gente aqui nessa região aqui, ó. Beleza? Aqui foi nosso stop. Deixou essa boa barra de venda. E aí tirou a gente. Então, assim, nosso resultado de hoje, 3 operações, é, duas deu negativo e uma deu positivo. Porém, aqui deu positivo, basicamente pagou as duas negativas que a gente teve, tá? E aí o nosso resultado de hoje foi -1, né? Com a taxa deu 3, deve ter dado 2,50 aí, né? De stop hoje, contando com as taxas, tá? A gente não ganhou praticamente nada, mas também a nossa perda foi mínima, né? Então, assim, é um dia aí pra gente tirar de lição. Agora o mercado praticamente está numa consolidação. A gente gostaria que isso aqui tivesse sido aqui uma bandeira de alta, né? De repente aqui rompimento, bandeira de alta, uma possibilidade de continuidade. O nosso alvo principal era aqui em cima no fechamento do gap, tá? Aqui era uma região onde a gente poderia ter feito uma parcial, como a gente estava só com o contrato, caso ele chegasse aqui e falhasse, a gente teria saído. Só que ele falhou bem antes de, de chegar aqui no alvo, né? Chegou bem próximo, falhou, aí a gente não quis sair mais aqui nessa região. Barra número 30 já veio e tirou a gente. Beleza? E essa daí foi a nossas operações de hoje. É, basicamente o mercado pela manhã abriu com gap de alta, rompimento e consolidação. Então assim, não tem muito o que fazer, né, galera? Nesses dias aí é ter paciência. Agora, topo duplo, de repente ele pode vir buscar o fechamento desse gap aqui abaixo. Não sei, né? Não tem como a gente saber. O mercado faz o que ele quer, como a gente sempre fala. Mas é uma possibilidade, já que ele não conseguiu renovar topo ativando a bandeira de alta, é, acabou deixando um topo duplo, uma possibilidade até de venda aqui, um gatilho de venda bem interessante aqui, esse número 30, né? Para um fechamento de gap. Porém, eu não vendo nessa região. Por quê? Porque a gente tem, em outros tempos gráficos, até teria um espaço aqui, né? A média de 9 aqui no 60 minutos. De repente pode ser uma possibilidade. No 15 minutos ele está em cima da média de 9 aqui, mas já fez alguns testes nela. De repente é uma possibilidade de vir testar a média de 20, tá? Porém, no meu operacional eu não faço esse tipo de venda, tá? Porque contra todas as médias aqui é uma operação de contra, né? Uma operação bem mais arriscada. Não é algo que eu busco para o meu operacional, beleza? Então, esse é o nosso dia. Valeu, até amanhã.